Então, nas faculdades, no serviço, você tinha acesso ao cadáver, você fazia cirurgia no morto. Então, não existe só metade do processo, ou eu aprendi uma parte da cirurgia. Não. Otologia você tem que fazer tudo. Eu fui ver no Guinness depois, não tinha nenhuma senhora com 103 anos que tinha feito uma cirurgia otológica. Eu fui pesquisar, não tinha. Entendeu? Então a tecnologia ela vem para ajudar, mas na falta dela você tem que seguir o mesmo caminho. Quer limpar a sua orelha lá dentro, use o cotovelo. É assim, não se mexe lá dentro. A possibilidade do besouro adentrar na cabeça de alguém, o que é que acontece ali? Não, ele só fica na portaria mesmo. Não, agora... Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Claudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez na sua casa, né? No seu lar com a sua família. Agora, em novos horários, às 15 horas, toda terça, quarta e quinta-feira. E às segundas-feiras e às sextas-feiras nós temos aqui os quadros do DDI Podcast às 19 horas. Hoje, em especial, nós temos o quadro Saúde Física e Financeira com ele, né? Grande médico, renomado, estado de Alagoas, que está no Brasil, Dr. André Valente, grande médico, cirurgião, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre saúde física. Mas antes de adentrarmos propriamente no tema, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente, siga nas redes sociais, Dr. André Valente, DDI Podcast. Eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Vem com a gente, acompanhe esse episódio e compartilha para que mais vidas possam ser impactadas. Hoje eu estou aqui com ele. Boa noite, Dr. Grande André Valente. Boa noite, meu amigo. Muito bom sempre estar por aqui. É uma honra estar fazendo parte aqui da nossa... Hoje é uma família, né? Boa, é verdade, é verdade. A Adriana até comentava com a gente, somos sócios. Tá vendo? Eu fui pelo lado mais paterno. Coisa boa. Doutor André, a gente hoje vai falar sobre saúde física. Isso. E aí o senhor é um médico cirurgião renomadíssimo. Inclusive hoje, mais cedo, eu estava vendo, o senhor fez uma cirurgia e levou 16 minutos, né? E essa é uma das Não, que na verdade 12. 12 minutos! 12 minutos. Então, cirurgias que são em muito pouco tempo, entretanto, com a habilidade que é exigível, o profissionalismo. E hoje, o que é que a gente vai tratar nesse quadro? Conta pra gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia otológica, que é algo que me fascina e é uma cirurgia hoje que está ficando em extinção. Não extinção a cirurgia, porque você tem a necessidade. Está ficando em extinção, são os cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia. O que é a cirurgia ontológica? E por que está entrando em extinção os profissionais que fazem esse procedimento? É cirurgia de ouvido, né? Otológica, essa questão ligada ao ouvido. E é uma cirurgia que merece primeiro, um conhecimento anatômico, que é uma área pequena, com muitas estruturas nobres. Você vai operar o ouvido é uma caixa praticamente óssea, onde dentro você tem um nervo facial que inerva todo o rosto. Se você não precisa lesar ele, se você lamber ele, se você chegar próximo, esquentar, você pode ter uma paralisia facial pós-operatória. Você tem a base do crânio, onde você tem a meninge e o cérebro. Você tem uma drenagem venosa do cérebro que passa por dentro do ouvido. Qualquer processo inflamatório ali, qualquer lesão, você pode criar um trombo, um edema cerebral e uma morte. Então, assim, são estruturas muito próximas, onde você vai mexer, tem que saber onde você está atuando, tirar a lesão e não causar lesões como estas que eu falei. E aí, por isso que esse tipo de cirurgia ele virou uma exceção.
porque eu tive uma formação onde eu tive muita oportunidade de dissecção de cadáver. Na década de 90 até 2000, isso era muito mais fácil. Então, nas faculdades, nos serviços, você tinha acesso ao cadáver, você fazia cirurgia no morto, para ter habilidade e para o vivo. Hoje em dia, você não tem muito isso. Hoje você tem praticamente os simuladores ou peças de plástico que você pode ir simulando a cirurgia, mas não vai chegar nem perto do ser humano. E assim, como é uma cirurgia que foi ficando realmente pouco feita pelos cirurgiões, hoje você tem pouco serviço de otologia cirúrgica. Você tem mais a parte, por exemplo, de implante coclear, onde você vai fazer um implante de prótese, que é uma cirurgia onde não tem patologia dentro do ouvido, você simplesmente vai botar um eletrodo dentro do ouvido. É mais simples, vamos dizer assim. Mas as cirurgias que você vai ressecar tumorações, lesões, corrigir problemas de perfuração mais inflamações do osso chamado mastoide, essa está cada vez mais escassa. Quais são os casos mais corriqueiros de cirurgias no ouvido? É muito comum, assim, como eu virei um funil, né, dos colegas mandam para mim a cirurgia otológica. Basicamente no estado de Alagoas só tem 3 cirurgiões na ativa que fazem cirurgia otológica. Então, eu sou um dos 3. E aí, esse funil, a gente pega tudo, né? Desde das doenças mais simples, como drenagem de secreção dentro do ouvido. O ouvido médio, né, você tem essa parte externa, que é a parte de o conduto auditivo mais o pavilhão auricular. Então, depois você chega no tímpano. Após o tímpano é o ouvido médio. Essa parte média, ela está interligada com o nariz. E aí você tem um adenoide, você tem uma rinite, sinusite, você acumula secreção no ouvido e aí às vezes você tem que drenar. A forma de drenar é através do tímpano. E se você faz com microscopia, faz uma pequena incisão no tímpano, tira a secreção, que é uma secreção bem densa, tipo, chamada de glue ear, que é cola no ouvido, ela é muito espessa. Você quando está operando o paciente, você pega o aspirador, chupa ela assim e puxa. Ela cria um fio, tipo uma cola de sapateiro. Você consegue ver a secreção, assim, você vai puxando ela. E aí você drena e às vezes você bota um dreno, né, que é um tubo de ventilação. Às vezes você não coloca. Essa é uma cirurgia mais simples. Alguns médicos que mesmo sem ser otologista eles fazem. Mas quando passa para a parte de plástica por perfuração timpânica, por exemplo, eu não vejo um cirurgião otológico só fazendo a plástica da perfuração timpânica. Porque tem uma coisa no ouvido. Você pode fazer o exame que for, exame de imagem, tomografia, qualquer exame. Você só sabe como está o ouvido quando você abre. Então não adianta você, eu sou preparado para fazer timpanoplastia, mas eu não consigo abrir esse osso. Então não vá fazer a cirurgia. Porque se você chegar lá e você vê que tem bloqueio da mastoide, que você não identificou antes, você vai ter que abrir ela. E para abrir ela, você vai ter que ter essa habilidade. Então não existe só metade do processo, ou eu aprendi uma parte da cirurgia. Não. Otologia você tem que fazer tudo. Ou você faz, ou você não faz. Não tem meio termo aí. Então você só vai descobrir a real situação do ouvido lá dentro. Então aí você tem que estar preparado. Qual foi o caso mais completo, ou dentre tantos casos mais complexos, que o senhor atuou em cirurgia de ouvido? Olha, teve um caso que foi muito inusitado. Eu fazia parte da cirurgia de retaguarda da unidade de emergência. As cirurgias comuns de urgência eram feitas na unidade. E algumas coisas mais diferenciadas, uns sangramentos diferentes, algo que não tem como fazer lá, nós levávamos para o nosso hospital e aí a gente fazia o procedimento. Dentre eles, teve uma infecção chamada mastoidite, que é a inflamação dessa região aqui posterior ao ouvido, que é a mastoide. E essa inflamação é uma inflamação que acumula líquido, pus, e você pode ter risco de complicação, como meningite, abscesso cerebral, complicações graves. E aí, liga o colega de plantão, André, tem uma mastoidite aqui para drenar, é cirúrgico. Ótimo. Como é que tá? O paciente está estável, tal. Ótimo, vamos nos encontrar lá no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu encontrei na maca uma senhora bem pequenininha, bem idosa mesmo, muito idosa. Aí fiquei ali do lado esperando o colega. Quando o colega chegou, eu disse, pronto, tá aí a paciente. Aí eu vi essa senhora bem idosa. Eu perguntei, quantos anos ela tem? Ele, 103. 103 anos, sim, com mastoidite. Ela nunca tinha tido nenhuma infecção, nada, e apresentou essa mastoidite, um abscesso enorme aqui. Imagine você operar uma criança, também uma criança, mas uma senhora, uma idosa de 103 anos. Eu comparo a um recém-nascido. É muito, muito complexo. E ali é um soprinho de vida, né? E ela bem pequenininha, já sabe, no cantinho dela. Aí era a Dona Maria. E aí ela
gemendo um pouco. Eu cheguei, Dona Maria, como é que a senhora tá? Meu filho tá doendo, né? Reclamou um pouco. Dona Maria, a senhora tem fé? Aí ela, vixe, meu Deus, aí eu tenho muita. Aí eu, pronto, Dona Maria, já deu certo. Já deu certo. Eu hoje uso já deu certo muito por causa daquele dia. Pode ver, toda a minha cirurgia, antes de iniciar, eu já falo, já deu certo. E aí nós colocamos essa paciente na sala de cirurgia, anestesia geral, e eu disse pro colega, ó, esse é o seguinte, a gente só tem aí 10, 15 minutos para fazer esse procedimento, que geralmente leva 1 hora e meia, 2, mas aqui a gente não tem tempo, a gente não pode, a gente vai fazer uma infiltração, a anestesia vai ser bem leve e vamos intervir o mais rápido possível. Então era assim, era entubando o paciente, já virando de lado, eu já tinha, ao mesmo tempo fazendo anestesia local, uma incisão muito rápida, e aí broquei de uma forma bem rápida, drenei, fechei, isso foi em torno de 12 a 13 minutos, mais ou menos. Então foi o procedimento mais rápido e mais rápido que eu fiz, e numa paciente mais idosa. Eu fui ver no Guinness depois, não tinha nenhuma senhora com 103 anos que tinha feito uma cirurgia otológica. Eu fui pesquisar, não tinha. Esse caso podia ter sido colocado lá no Guinness na época. E o engraçado foi que no outro dia, no pós-operatório, ela evoluiu muito bem. E aí eu fui falar com uma das filhas. Uma das filhas tinha uns 80 e poucos anos, bem idosa. E assim, foi muito bom, Deus é muito bom. E ela evoluiu bem. Depois a gente soube que alguns meses depois ela acabou falecendo por questão da idade mesmo, mas não pela mastoidite. O senhor falou aí no início, até inclusive sobre a questão de ser aparentar-se com uma criança, né? Pela questão da acessibilidade do cuidado. O senhor também já efetuou o procedimento cirúrgico em crianças, sim, ou não? Sim, sim. Quais são os cuidados que têm que ser tomados para fazer um processo cirúrgico em uma criança? A mastoide de uma criança está pouco desenvolvida e as estruturas anatômicas elas não estão no mesmo lugar que o adulto. Então, por exemplo, o nervo facial, que ele sai aqui da base do crânio, passa pelo ouvido e vai para todo o rosto aqui. Então ele está mais superficial, mais lateralizado. Então essa ciência da anatomia é muito importante. Então, uma coisa que eu fui evoluindo na cirurgia de ouvido, de mastoide principalmente, é essa experiência de onde estão as estruturas, que sempre elas mudam. Paciente com doença otológica, com ouvido patológico, ele não tem uma anatomia normal. Então você tem que estar preparado para encontrar uma anatomia totalmente adversa. Então é isso que faz a diferença de quem está lá e quem não está lá. Não é só coragem, é conhecimento anatômico. Entendeu? Você tem que estar ali. E a experiência vai levando você a um grau melhor, maior, com mais habilidade. Outra coisa, não é uma cirurgia que você pega com a mão. Você está aqui com um microscópio, um campo muito ampliado e cheio de instrumentos. Então é uma coisa que realmente você tem que saber onde você está lidando. Por isso o treino pré, né, como eu fiz na época, eu tive essa vantagem de ter todo esse treinamento no cadáver, me fez evoluir tanto para adulto como para criança. A cirurgia de criança é uma exceção, mas eu já fiz. Imagina um osso muito pequenininho, né? Uma estrutura aqui, metade desse orifício, onde você tem tudo ali, ouvido, mastoide, o nervo, o cérebro, a meninge. Então você vai fazer o mínimo possível para tratar aquela patologia, no caso foi uma urgência, e depois aí você vê a evolução, o crescimento dela, para que a gente possa acompanhar e possa até depois fazer uma nova correção cirúrgica quando ela crescer. O senhor falou aí que muda a anatomia de um paciente para outro paciente. De criança para adulto muda. E entre crianças e entre adultos também muda. A anatomia não é igual. Então, principalmente no ouvido. Eu nunca vi uma coisa mudar tanto como a anatomia de ouvido. Então, assim, eu não me surpreendo mais porque eu já fiz muitas. Mas é bem interessante como altera. Você sabe que tem que ter uma estrutura ali, que é no teto, meninge e cérebro. Aqui atrás tem um seio sigmoide, que é um seio é um vaso que está drenando. É diferente de um vaso tubo. Ele é encontro de meninges, assim, de estruturas que formam um túnel que passa o sangue venoso do cérebro. Então eu sei que ele está aqui. E aqui vai estar o ouvido, a parte do ouvido médio e o nervo facial. Então tem um trígono, tem um triângulo. Eu vou entrar aqui no meio. Agora, esse triângulo não é assim retinho, ele pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Esse vaso pode estar lá embaixo, ele pode estar bem superficial, o nervo pode estar em qualquer lugar, a meninge ela pode estar assim retinha, mas ela pode entrar com uma lombada assim ao inverso, vamos dizer assim. Então, isso tudo
vai dando um caráter de dificuldade, né? De complexidade. Mas isso ocorre por quê, essa mudança? No ser humano é normal a variação anatômica. Se você for olhar o ser humano, se você for olhar onde é que está o coração, o intestino, o rim, não é todo mundo no mesmo lugar. Só que o ouvido é muito pequeno, é um osso denso, cheio. Eu estou falando aqui, você não abre e está a estrutura tudo bonitinha, não. Você tem que brocar, você tem que esculpir onde estão essas estruturas. Entendeu? Então não está aqui uma coisa, eu abri aqui, estou vendo o microfone, a garrafa e o copo aqui. Não, eu vou brocando. Então vai brocando, aí você vai vendo aqui, aí esculpindo, aqui é a garrafa. Aí eu vou esculpindo a garrafa até ela aparecer. É tipo aqueles arqueólogos que vão com um pincelzinho e vai fazendo, só que no caso é uma broca. O senhor falou sobre a questão de quando o senhor iniciou os procedimentos cirúrgicos, os testes que eram feitos, no caso em corpo humanos, né, cadáveres no caso. Treinamento. O treinamento. E hoje é feito qual é o modelo que é hoje utilizado? Você tem simuladores e certo. Você tem algumas peças plásticas que você também pode fazer. E alguns serviços ainda tem uma parte de ouvido, mas assim, são muito poucas peças. Para você ter uma ideia, antes de eu tocar no ser humano, eu creio que eu tenho feito em torno de 60 cirurgias no cadáver. 60 vezes. Só no cadáver. Então eu tinha um microscópio, que era igual ao da cirurgia. Eu tinha a broca, que era igual ao da cirurgia, o instrumental igual ao da cirurgia. Isso era no antigo Hospital José Carneiro, em Maceió. Tinha o laboratório do Dr. Ítalo, que foi um grande otorrino aqui do estado de Alagoas. Então o nome dele levou esse laboratório, é um laboratório de dissecção anatômica. Eu dava plantão dia de sexta-feira nesse hospital. E eu peguei a chave do laboratório, claro. Então eu estava lá no plantão, era no mesmo lugar onde eu estava dando plantão. E ao invés de eu ficar na cama dormindo, ou assistindo televisão, ou esperando algo acontecer, intercorrência, porque eu estava lá só para as intercorrências, eu ia para o laboratório e operava. Então eu via meus pacientes 7 horas até 9, 10 horas, depois ia para o laboratório, o pessoal já sabia que eu estava lá. Se tivesse intercorrência, me chamava. Se não, eu passava de 10 até 6 horas da manhã operando. Então isso foi dando habilidade. A primeira vez que eu entrei numa cirurgia de mastoide com meus professores, né? André, você vai tocar aqui e tal, que eu peguei a caneta, que eu fui operar, o professor olhou assim, mas esse cara tem talento. Eu olhei, ele não sabe quantas cirurgias eu já fiz no cadáver. A tecnologia, ela veio, e eu sempre falo, ela veio para ficar. Em relação às cirurgias que eram feitas no passado, com o grau de tecnologia que tinha no passado, para hoje muda muita coisa. E o que muda e contribui positivamente para a medicina, em especial nesses casos de cirurgias? Na cirurgia, por exemplo, da mastoide, existe, com o passar do tempo, apareceu um monitoramento, um monitor do nervo facial, que é o maior terror dessa cirurgia, é você chegar perto do nervo e você ter alguma inflamação ou lesão no nervo. Porque assim que o paciente acorda, ele mostra. Você olha para o rosto do paciente, o paciente está todo jogado para um lado só. Então ele está com a comissura da boca desviada, o olho aberto, ele não fecha mais, ele não tem mais mímica facial. Tipo o pessoal chama de derrame, né? Mas na verdade é uma paralisia facial. Então você saiu da mastoide, você olhou o rosto, você está desviado, você pegou o nervo. Então não tem meio termo aí, entendeu? É uma cirurgia que ou você sabe fazer, faz fazendo, ou não se mete. Então assim, terminou a cirurgia, qualquer mínimo comprometimento do facial, você vai ter uma paralisia total ali. Então, mostra na hora. E isso é terrível. Então, por isso que muitos cirurgiões se afastaram desse processo cirúrgico. Então, com o tempo, apareceu um monitor do facial, que você bota uns eletrodos aqui no rosto do paciente, nos terminais onde você tem... O nervo facial é tipo uma mão, assim, com vários dedos, vários terminais do nervo, e aí ele monitora. Quando você vai chegando perto do nervo, não tem aquele apito do carro quando vai dando ré? É a mesma coisa. Então você está operando aqui, brocando. Aí você acha que está perto do nervo, você bota lá uma hastezinha, uma canetinha lá, e ele faz pi, tá longe. Se ele fizer pi, pronto, está muito perto ou já está nele. Então é um eletrodo que está na pele, mas o que você toca aqui, ele faz uma conexão e vê a impedância, vê a resistência, o que tem ali de distância, e ele sabe se você está perto ou não. E, assim, eu já vi situações bem inusitadas. Eu estava com um cirurgião, ele fazendo cirurgia comigo, eu estava de auxiliar. E com monitor do facial.
Eu aprendi a operar sem monitor, então para mim não faz diferença. Eu já tive cirurgia que eu entrei, tava o monitor, não usei, saí, foi quando eu me toquei que não tinha nem usado. Particularmente eu não uso monitor facial, assim, no meu dia a dia, para mim não é uma rotina. Aí eu tava lá como auxiliar da cirurgia, e o pessoal tava brocando lá, tal, apitava de vez em quando, mais longe, tranquilo, tal, dá uma olhadinha, eu olhava, voltava para cá. Aí chegou uma hora que foi testar e não apitava, não fazia nada. Aí o técnico que estava na sala de cirurgia, né, do monitor, doutor, infelizmente o sensor ele teve uma falha e o monitor não vai poder mais ser usado. O cirurgião olhou para mim assim. Aí eu olhei, continua, pô. André, continuei. Aí eu, não, continue, pô. Tá aqui a anatomia, você tá olhando ali e tal. Vai, continua. Não. Por responsabilidade, entra aqui. Aí eu entrei, terminei a cirurgia, né? Então, assim, era uma pessoa bem mais nova e, assim, ele foi muito sábio e foi muito honesto, né? Nessa situação. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que talvez a tecnologia a gente possa ser uma ferramenta, mas a gente não pode depender dela. Entendeu? Então, a tecnologia ela vem para ajudar, mas na falta dela, você tem que seguir o mesmo caminho. Né? Imagina se isso acontece com avião, acontece com instrumentos, carro e assim por diante. Né? Se você tem algo para ajudar, mas na ausência dele você tem que continuar. Né? Não tenha dúvida disso. Então é um processo que a tecnologia vem para ajudar. Isso é um das tecnologias. Por exemplo, hoje tem fios mais modernos. É uma coisa simples, mas você tem uma cirurgia hoje que você tem tecnologia de nutrição pré-operatória, onde você prepara o paciente. Hoje eu operei um paciente de 62 anos, uma cirurgia de nariz, que é base de crânio, tirando lesão, que sangra. Normalmente sangra. Esse paciente preparou 30 dias certinho, de uma forma correta, usou tudo como devia usar, chegou lá. A cirurgia eu fiz em 1 hora, essa cirurgia que eu faria geralmente em 2 horas e pouco. Por quê? Não teve uma gota de sangue. Ou seja, essa tecnologia pré-operatória me ajuda no intraoperatório. Isso é uma forma de tecnologia. Você tem hoje os equipamentos que você pode reabilitar a audição são microcomputadores. Imagina você perder totalmente a audição, você vai abrir o ouvido e vai colocar um eletrodo dentro da cóclea, que é tipo um caracolzinho, onde você escuta, onde vai transformar a onda sonora em impulso elétrico. Aí você bota o eletrodo ali dentro e você faz esse impulso elétrico. E aí você faz o cérebro escutar. É um negócio assim, fantástico, chama-se implante coclear. E essa cirurgia precisa de muita tecnologia, não só na cirurgia, como no pós-operatório. Tem uma cirurgia que eu faço aqui, eu fui o primeiro do estado a fazer no interior de Alagoas, a cirurgia do ponto auditivo. Já fiz vários casos, assim, é muito boa também. O paciente tem uma audição boa do lado direito, por exemplo, e totalmente uma perda grande do lado esquerdo. É um caso assim. Né? Então, você tem aquele paciente que vira muita cabeça e fica muito... O lado esquerdo está anulado. Você sempre tem que estar aqui virando. E é difícil você virar a cabeça e olhar para a pessoa. Né? Fica um negócio muito... Tem situações que você está numa... Aqui eu e você, por exemplo, atrapalharia. Se você estiver numa sala de aula, se você estiver numa consulta... Isso atrapalharia. Imagine se você pudesse botar a audição de volta desse lado. Então, existe uma cirurgia que você implanta aqui um ponto auditivo, fica por trás do cabelo aqui, você coloca aqui um pequeno parafuso, é uma cirurgia de 5 minutos. É perfeita essa cirurgia. Você bota aqui, e aí você bota depois um aparelho aqui por trás, e ele vai transmitir o som de uma orelha para a outra. E é uma cirurgia, assim, deliciosa, porque é prática, rápida e com bom resultado. Então, isso é o quê? Tecnologia. O cirurgião ali não fez nada, só tirou um pedacinho da pele, botou um parafuso e pronto. E, claro, assistiu o paciente. Agora, qual foi o meu maior papel? Foi no pré-operatório, foi a boa indicação da cirurgia. Isso aí também conta muito. E surgiu uma discussão esses dias até lá em casa, e aí a minha sogra, quero aqui mandar um abraço para a senhora Josiane, a gente tem os nossos pequenos, né? E aí foi limpar a orelha, né? Foi limpar o ouvido. E aí surgiu a discussão, vó, e toda vó é coruja, e ela até disse, né, você vai conversar com o doutor, pergunta ao doutor lá, né? Ele não é médico de ouvido, então pergunta a ele. A discussão foi, até onde se limpa o ouvido de uma criança? Porque suja aí, o pessoal só chama de cera, né? Ah, mas a cera é para proteger, mas peraí, mas deixa sujo? Tira, qual é a medida? E
Aí surgiu a dúvida. Ela disse, vai furar o ouvido da criança. Fura o ouvido ou tu fura? Mas a dona Josiana, ela estava contra ou a favor do cotonete? Ela estava contra o cotonete. Graças a Deus. Parabéns. Grande sábia. Na verdade, assim, a limpeza só é fora do pavilhão, nessa parte mais externa, onde você cria acúmulo de sujeira, pó, né? O suor que fica. Na parte do conduto para dentro, Deus já fez um órgão perfeito e deixa ele estéril, e a cera é um dos protetores. A cera é hidrofóbica, ela repele a água, ela repele bactérias, micro-organismos, então ela está protegendo. Então aquela cera, se você não mexer nela, ela vai ser produzida e ela vai ser naturalmente eliminada. A pele vai jogando para fora, é interessante esse processo. E aí você vem com um cotonete desse tamanho lá e empurra para dentro. Tudo que ele fez, passou semanas para jogar e jogando para fora aos pouquinhos, você em menos de um segundo você empurrou tudo de novo. E às vezes você empurra tanto que cria uma rolha de cerume, que é uma das cirurgias que a gente faz também. Às vezes a rolha é tão densa, tão compactada, que só no centro cirúrgico. E olha, eu tive aqui alguns casos em Arapiraca, principalmente quando eu cheguei, de pacientes que tinham perda auditiva por anos. Pessoa com 20 anos, desde os 15, os 14 anos eu não escuto, que era só cera no ouvido. Eu montei um serviço de deficiência auditiva aqui em Arapiraca no ano de 2005. 2003. Já tem um pouco de tempo. 2003. E esse serviço até hoje existe, já tem mais de 20 anos. É um serviço que já tratou muitos deficientes auditivos aqui em toda a região, né, de Alagoas. E na época não existia esse tipo de tratamento. Eu trouxe isso para cá, para Arapiraca. Na época, o secretário Luciano Barbosa era secretário de saúde, prefeito Célia Rocha. E agora é nosso prefeito. Nosso grande prefeito. E ele, o visionário que era um serviço de alta complexidade que mal existia em Maceió. No Brasil tinha um pouco serviço. E aí ele comprou a nossa ideia, ele viu a importância, ele viu que a gente tinha capacidade de montar. E nós juntos nos unimos, fomos ao Ministério e ele habilitou. E nós conseguimos aqui no primeiro ano protetizar os primeiros 200 pacientes com deficiência auditiva. Então foi um momento assim, eu me arrepio aqui, foi um momento assim muito emocionante. Quando nós fomos entregar esses aparelhos, imagine os 200 deficientes auditivos que não sabiam nem o que era aparelho auditivo, não tinha diagnóstico, não tinha esperança. Eles e as famílias, então foi 200 pacientes mais 4, 6, 8 pessoas da família. Foi uma lotação no auditório lá do Senfra, aqui do Centro de Reabilitação. E assim, foi um momento histórico aqui para Arapiraca. Um momento histórico e assim, eu dou graças a Deus ter feito parte daquele processo. E a partir dali, nós inauguramos uma nova fase na otologia do estado de Alagoas. Então chegou a ter pessoas que vinham de Maceió fazer atendimento aqui em Arapiraca. Isso há 20 anos atrás. Então nós tínhamos todos os equipamentos, aí tinha o Bera, que é a audiometria do tronco cerebral, você tinha todo um aparato para fazer um diagnóstico preciso. E aí a gente fazia aqui, inclusive, pacientes com paralisia cerebral, que precisavam de anestesia para fazer o exame. A gente conseguiu fazer muita coisa naquela época. Então foi um processo que eu aprendi muito do ponto de vista clínico, de reabilitação auditiva, e ao mesmo tempo eu fazia cirurgias. Então, a cirurgia otológica hoje, com o advento do tratamento das rinites, sinusites, os medicamentos, você afeta muito menos o ouvido hoje, porque hoje até no PSF você consegue tratar o rinite ou sinusite. Antigamente não, tinha que ir para o otorrino especialista, que eram poucos. Quando eu cheguei em Arapiraca, sabe quantos otorrinos tinham aqui atuantes? Não, na verdade só tinha um, que era o Dr. Rogério Dantas, meu amigo, grande otorrino, e a doutora Cristina, mas a Cristina na época, ela que era professora da universidade, muito bem formada, mas ela tinha também um hospital, então ela atendia pouco. Então, imagina, só tinha basicamente o Rogério. E eu fui o terceiro aqui na época, que veio para morar e começar a atender. Então, imagina quantas patologias de mastoide, de nariz, de coisas que apareceram, que aí eu não faço só mastoide, eu faço as cirurgias também de base de crânio, nariz e laringe, e aí foi um momento que eu operei pra caramba, eu operei muita gente. Toda semana, tinha dia de operar todos os dias. Então foi um processo assim de muito trabalho, muita satisfação, muito aprendizado, e assim, eu devo muito da minha carreira a Arapiraca por isso. Eu tive a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Então isso foi muito bom. O senhor falou que o próprio corpo se encarrega de expulsar
o excesso, no caso da cera, né? Isso. Mas, higienicamente falando, aí, por isso que surgem aí os produtos para limparem. O ideal é limpar por questão de higiene ou por questão de saúde deixar? Explica para quem está nos assistindo. Pronto, a cera não é uma sujeira. É um veículo de proteção. Então, quer um conselho? Quer limpar a sua orelha lá dentro? Use o cotovelo. É assim. Não se mexe lá dentro. A cera é uma proteção. Se porventura tiver um excesso, vai no otorrino, a gente remove. Tem pacientes que realmente têm uma produção excessiva. Então a gente tem que ficar removendo esse paciente. Mas nunca você querer tirar. Primeiro que você não consegue. Ó, eu uso um foco frontal aqui, uma luz, eu estou visão direta, tenho uma habilidade cirúrgica, estou lá com equipamento. São minúsculos as pinças e com dificuldade eu consigo tirar. Você acha que com um cotonete enorme lá, que não vai pegar nada, você vai praticamente o quê? Socar. Então assim, nunca você vai limpar o que não precisa ser limpado, porque não é sujeira. Então são coisas assim que... É como, eu comparo, por exemplo, você usaria esse cotonete para passar no olho? Não. O olho tá ali, não precisa, né? É a mesma coisa dentro do ouvido. Então no conduto não se mexe. O senhor falou que pessoas por questão de mau uso acaba que perde a audição, ok? A cera fica acumulada lá dentro, acaba socando, como o senhor acabou de expressar, e aí acaba tapando a audição. Entretanto, quais são os outros fatores que causam a perda da audição? São inúmeras as causas. A parte externa, vamos dizer, a parte do pavilhão auricular, né, da orelha mais externa e o conduto, você tem a cera, é um fator, os processos inflamatórios, as tumorações, lesões, por exemplo, óssea, que cresce. Hoje eu peguei um paciente que me procurou no Instagram, fez uma pergunta lá, eu respondi, e tem uma lesão já há vários meses, mais de ano, e começou a sair aqui pelo lado externo, uma pele, assim, o tamanho do caroço, assim, do caroço de alguma fruta, saindo assim, mas coberto com pele. Então estava saindo aqui. E aí ele veio e ele tinha passado por 3 médicos e cada um que falava uma situação e a dificuldade, e tinha uma tomografia na mão. E eu fui ver, realmente tinha lá a lesão, estava saindo por aqui, vinha na tomografia, parecia um feijãozão assim, bem grande, parece, né? Com calma eu fui lá, tateando. Era uma lesão de, tipo lesão de pele com tecido fibroso. Tem que saber, depois quando você tirar, faz os patólogos para identificar, mas estava lá. Também uma lesão desse tamanho que tinha um pedículo bem fininho. O que precisa fazer com isso? Tirar. Só que o tamanho da lesão, a tomografia, assustou o médico. E o paciente ficou mais assustado, né? Então eu pensava que era algo tão difícil, tão complicado. Na verdade, era só tracionar e pegar no corte. Então é uma das causas. São as lesões. Você tem as malformações. Então pessoas que nascem com alteração da orelha. Às vezes você não tem um conduto, a parte... você tem a parte óssea, mas você é cheio de pele. Então você não tem a passagem do ar. Às vezes você não tem a parte do túnel ósseo, você é todo denso. Aí você tem que abrir o osso para fazer um conduto. Aí você tem a parte do ouvido médio. Você tem os processos inflamatórios, infecciosos, a perfuração de tímpano. Tem muito paciente aí com o ouvido escorrendo e não sabe para onde vai e fica com aquele ouvido crônico, né, que dá odor, que tira da sociedade, que pode complicar, pode ter complicação inclusive grave, e não sabe para onde ir. Então todo ouvido que está escorrendo não é normal. Né? Então você tem que buscar atendimento. Então tem essas patologias, as patologias da orelha acessória aqui da parte da mastoide, e você tem as patologias do ouvido interno, que são também malformações, que mexem com essa cóclea, as lesões do nervo, né, o auditivo. Aí você tem uma série de alterações, pode ser também físicas, por exemplo, de uma calcificação. Tem um tímpano grande, que é o nosso tímpano conhecido, e tem um tímpano bem pequenininho, que é a janela oval e a janela redonda. Elas podem calcificar. E aí tem um martelo, estribo e bigorna. A bigorna está ligada a esse pequeno tímpano. Se ele calcificar, ele causa uma diminuição da transmissão da onda sonora para a parte interna do ouvido. Então isso aí é um tipo de patologia. E outros, por exemplo, do sistema nervoso central. Então é bem complexo, né, esse processo.
Você tem que entender não só da parte anatômica, como fisiológica e das patologias, né? E isso é uma coisa que, hoje em dia, Claudio, não é difícil você obter conhecimento médico em medicina. Não tem. Antigamente você tem que comprar um livro, ia num congresso, aí aquele cara que escreveu. Quando eu comecei era difícil. O acesso à informação era difícil. E você se apegava àquilo ali, aquele livro você lia 10 vezes e aquilo era uma bíblia para você e você seguia. Hoje você tem no computador da sua casa centenas de estudos diferentes e vários serviços do mundo todo. Então basta você sentar um pouquinho e se dedicar. E eu acredito você aí que também está nos assistindo, dificilmente alguém nunca foi para uma piscina ou para a praia e entrou água no ouvido. Sim. E aí fica aquela preocupação. Tira a água do ouvido e parece que a cabeça virou duas cabeças. Ficou parecendo um balão. Quais são os malefícios que a água no ouvido pode causar? Pronto. É algo que é até engraçado, porque bota urina, bota água na boca e cospe, né? Bota leite de peito, bota cada ideia. Na verdade, assim, a água entra no ouvido, geralmente dissolve a cera que está lá dentro, aí tampa, gruda num tipo e tampa. Então você não vai, ali imediatamente, você não tem muito o que fazer. Aí a pessoa pinga álcool, né, para secar a água. Então depende muito do que aconteceu ali. Não adianta você querer resolver aquilo ali na hora. Então você vai ter que esperar e ir ao médico ou na urgência para ver o que aconteceu. Vamos supor que a água entrou só por entrar, não tinha cera, não tinha nada. Então a tendência dela entrar, se for água do mar, água da piscina, clorada ou com o próprio sal, geralmente ela nem contamina. Ela não causa infecção. Aí, quando ela junta com a cera, aí ela cria um ambiente mais propício para infecção fúngica, também pode acontecer, processo infeccioso bacteriano. E assim, é algo que você tem que esperar a avaliação médica, a avaliação do otorrino. Se você quiser fazer por conta própria, é complicado. Uma coisa também que acontece muito no interior, nas fazendas, nos sítios, é o besouro no ouvido. Boa, eu ia perguntar isso ao senhor. O besouro no ouvido. Então, entrou um besouro no ouvido, é terrível. Imagina aquele barulho e ele querendo sair, ele começa a arranhar, mexer no tímpano, é desesperador. A única coisa que você precisa é pegar um óleo Johnson, um óleo de cozinha, qualquer óleo, pinga no ouvido, porque você vai fazer com que ele se afogue e paralise. Aí para de mexer o besourinho, vai ficar paralisado, ele morreu. Você precisa de um serviço de otorrino, de urgência. Se for de madrugada, espere para outro dia. Não vá sair de madrugada na rua, né, correndo risco. Espera no outro dia, vai no serviço de urgência, uma pequena pinça a gente vai e tira. Eu já tirei muitas coisas diferentes do ouvido. Já tirei mosca, já tirei besouro, já tirei... tem crianças que colocam coisas inusitadas, pedaço de macaxeira, pérolazinha, roda de pneu de carrinho de ferro, muita coisa, esponja, já tem muita coisa. Agora, você está falando aqui pra gente, né? E aí é interessante que o senhor fala para quem está nos assistindo. Em caso de uma criança, ou até mesmo um adulto, se um besouro adentrar no ouvido, o que é necessário para, naquele primeiro momento, fazer para que se acalme ali ou que seja expelido do corpo? Pronto. Pingar algumas gotas de óleo. Um óleo limpo, um azeite, um óleo Johnson, um óleo de cozinha. Pronto. Pingou ali, espera ir para o serviço para retirada. Aí o médico tira. O que é que acontece, no caso, quando o besouro ali está tentando, de forma bem leiga aqui, falando, há a possibilidade, as pessoas dizem, vai entrar dentro do seu juízo, a possibilidade do besouro adentrar na cabeça de alguém, o que é que acontece ali? Não, ele só fica na portaria mesmo. Não, agora... Eu só fico na portaria, mas tem uma coisa assim que eu já peguei, que foi bem grave, que é larva de mosca. Pacientes com infecção crônica, a mosca pousou e semeou lá, né, os ovinhos e cria uma série de larvas, né, dentro aí vai entrando e aí é terrível. Quando você olha assim pro conduto, tá aqueles olhinhos, aí quando você vai chegando perto ele retrai. É interessante isso. E é doloroso, é agoniante, e aí você tem que remover uma por uma ali. A gente usa um líquidozinho, mata e aí vai tirando as larvinhas. Já tirei, às vezes 100, 200 larvas assim, você fica aquele... É bem...
A gente, hoje o nosso bate-papo, né, para você que tem dúvidas aí sobre problemas que acontecem nos ouvidos, né, e hoje aqui foi muito válido, né, é você aí que tem cera no ouvido, né, e alguém diz, tira a cera do ouvido. Às vezes você acha que está fazendo um bem e está causando um mal, né, pela questão da estética, da aparência, e às vezes está causando uma problemática. Então, hoje, o que é que a gente pode mais trazer aí para quem está nos assistindo sobre a questão de ouvidos? Olha, uma coisa que eu pego, já peguei muito, ao longo de... Eu passei na urgência de otorrino, eu saí... eu passei mais de 20 anos na urgência. Então, peguei alguns casos de tiro no ouvido por tentativa de suicídio. Como o ouvido é um osso muito denso, então, às vezes, a bala, ela fica dentro do ouvido, mas ela, imagine o que ela causou ali. E aí você tem que remover a bala, tendo o maior cuidado com o cérebro, com esse vasinho que eu falei, com o nervo, com tudo isso. Então, são casos assim, foram, né, poucos casos, graças a Deus, mas complexos. Eu já vi casos de lesão por arma branca, né, onde você tem várias... a facada, né, quando você pega... não só pele, mas partes internas do ouvido. Um caso que foi muito... A esposa botou água quente no ouvido do marido também. Isso aí foi bem assim, bem chocante. E muita lesão, né? Queimadura lá dentro, foi difícil. Tem muita coisa que a gente já passou. Sobre a questão que o senhor retratou aí, sobre a questão do tiro no ouvido. Há possibilidade de alguém sobreviver? Ah, sim. O ouvido não é o melhor lugar para se atirar no sentido de ceifar a vida, né? Que é um osso denso. Então ali a bala queima roupa, né? Então ela não tem tanta velocidade ainda, ela vai e fica denso ali, ela fica dentro do ouvido. Então, e há possibilidade de sobrevivência? Tem, e fica surdo. E no caso o senhor falou da água, o fato disso já ser uma água quente, ela já causa uma problemática na parte exterior. E na parte interior? Também. A queimadura vai de fora para dentro. Assim, foi um caso terrível. Assim. A audição ela é perdida? Tem. Perde. Queimaduras também. Queimadura por fogo, né? Onde você tem que debridar, cuidar. São pacientes que você fica a longo prazo. O fato de ter alguma lesão na orelha, ela afeta a audição propriamente dita? Tem muitas lesões, tipo os cânceres, né? Os cânceres de pele. Uma coisa que eu queria alertar aqui é os homens. O homem não cuida muito da pele, então não usa o protetor solar, e muitos até usam. Mas a maioria esquece da orelha, que é uma pele fina, que tem uma propensão maior a ter câncer de pele. Então, se cuide, passa o protetor no rosto, mas passa também no pavilhão. Isso é importante. As mulheres, como têm um cabelo grande, geralmente cobre, não tem tanto a incidência, mas o homem tem. Então essas tumorações às vezes crescem e fecham o canal auditivo. E aí você tem que ressecar. Eu tive vários casos de tumores de ouvido que chegaram para mim já mais tardios. E casos inoperáveis, assim. E a gente conseguiu passar até tratando a longo prazo, mesmo caso não cirúrgico. E aí, assim, graças a Deus hoje a informação das famílias, né, isso acontece muito com o idoso que fica ali meio jogadinho, acamado e ninguém dá muita atenção. As tumorações vêm, as lesões vêm e a família não vê, né? Hoje em dia, isso é uma exceção. Então, antigamente eu via muito mais. Eu não sei o nome específico, o senhor aí vai nos dizer, de algumas carnes que crescem embaixo da orelha e até assemelha-se a um brinco. Só que não é. O que é isso e como é que se faz para ou não ocorrer isso nas orelhas das pessoas, ou o procedimento até mesmo cirúrgico para retirada? Tem um queloide, né? Você bota um brinco e aí aquela cicatrização excessiva, excesso de colágeno, uma alteração genética. E aí você tem essa formação, você tem que ressecar e aplicar algumas medicações, algumas medidas para que não cresça de novo. Uma coisa que está acontecendo muito é o uso de piercing, né, na orelha. E aí, às vezes, você não faz da forma adequada e o piercing inflama, e essa inflamação leva à formação de abscesso e à malformação do pavilhão também. Depois ele vai sendo deformado porque a cartilagem vai sendo corroída pela infecção. Isso de vez em quando eu pego. E tem
pessoas assim formadas em enfermagem, por exemplo, que fazem a propaganda, até na rede social, enfermeira especializada em colocar piercing. E eu já peguei 2 casos de enfermeira especializada em colocar piercing com infecção. Então, assim, o ideal é nunca pensar em colocar nada na cartilagem. Usa essa parte aqui molinha, né? O lobo aqui, que é muito mais fácil, não inflama. Esquece isso aqui, esquece isso aqui. Ou então, usa aquele que não fura, né? É só uma pressão, né? Uma pressãozinha. Pronto, tá ótimo. Então, o ideal é não perfurar. Cartilagem nunca. Cartilagem, ela tem uma vascularização muito pobre. Né? O pericôndrio que cobre a cartilagem, tem uns vasinhos ali. Qualquer processo ali inflamatório, você pode ter uma formação de coleção líquida, pus, abscesso, e você correr a cartilagem e perde ela. E o tratamento cirúrgico prevê você debridar, você tirar toda essa área que está afetada, então a cartilagem ela vai sofrer, né? E aí é pior, né? É melhor você não ter um piercing e ter a orelha do que você botar o piercing e ficar sem orelha. Né? Boa, boa. Para você que está nos assistindo, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O bate-papo de hoje, eu tenho certeza que foi muito produtivo, eu tenho certeza que impactou a sua vida, inúmeros aqui temas para alertar, né, a sociedade como todo, nota de utilidade pública, é isso mesmo. Então, meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Doutor André, fecha aí com chave de ouro o episódio de hoje, fala aí pra gente o que o senhor tem mais para falar e alerta aí esse pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e dizer que assim, a gente está sempre à disposição, tem as nossas redes sociais, tem os contatos, qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder, escreve aqui nos comentários, né? E dizer para você que assim, a otologia ela tem se desenvolvido muito, tem muitas patologias que são passíveis de tratamento, apesar do que eu falei aqui, que é uma exceção, os cirurgiões estão correndo, que é uma exceção, que não sei o quê, mas quem faz a cirurgia otológica hoje tem muita experiência. Então, assim, é um procedimento seguro, que assim, leva a bons resultados e não vale a pena você ficar à margem com a possibilidade de complicações que podem ser graves. Então, se cuide. Teve algo no ouvido, zumbido, baixou a audição, está escorrendo, sentiu alguma dor, qualquer sintoma, investigue. Procura um otorrino, procura quem faz a parte de otologia e investiga. Se não for nada, ótimo. Se for o que for, faz o diagnóstico e trata. Então, tenha cuidado. E aí, vamos voltar à sua sogra, que não contraindica o uso de cotonete. Então, dona Josiane. Dona Josiane, a senhora está com razão. Ninguém tem que estar usando cotonete dentro do ouvido. Inclusive, se você perguntar para mim se eu compro, eu não compro cotonete. Não há necessidade nenhuma. Limpa aqui com a toalhinha mesmo e pronto, né? E qualquer coisa em relação ao ouvido, que é um órgão muito específico, é sensorial, né? A nossa visão, nossa audição é muito importante. Então, toma o maior cuidado. E assim, as pessoas mais idosas que têm deficiência visual e deficiência auditiva, tem que ter muito cuidado. Imagine se você perde a visão e depois perde a audição. Você se isola do mundo. Então, tem que ter muito cuidado. Então, aos filhos e netos, peguem seus idosos, né, e tratem com cuidado para preservar esses 2 grandes sentidos. Né? Então, fica essa dica aí para os nossos queridos idosos. Né? E a gente pega muito paciente já tardio, que podia ter tratado um pouquinho antes. Para a gente finalizar, essa é a última pergunta. Doutor André já tem outro compromisso após aqui. Mas aí, o senhor falou no início, e existem pessoas que, de fato, elas se inclinam um pouco mais para ouvir em relação a uma orelha, um ouvido a outro. É natural um ouvido, a pessoa conseguir ouvir mais com um do que com o outro, o ouvido esquerdo e o ouvido direito? Ou tem que ser 100% os dois? Não tem que ser, mas o normal é ouvir dos 2. Quando você nasce, tá tudo 0 km bonitinho, tá ouvindo dos 2 aqui. 100%? 100%. Mas você pode ter, por algum motivo, como a gente falou das diversas patologias, a perda de um lado e outro não. E não precisa ser perda total, né? Você pode ser uma perda parcial. E aí você tem que compensar. Hoje você tem pessoas que têm uma perda só de um lado da audição e você usa aparelho auditivo, você compensa. Você tem pacientes que você faz essa cirurgia do ponto que eu falei, tem pacientes que infelizmente não tem o que fazer, a gente orienta. E quem perdeu a audição de um lado, tem que tratar o outro ouvido com muito cuidado. Então está sempre sendo monitorado, fazendo o exame de audição, tendo uma boa nutrição, desinflamando o corpo, tem que ter todo um cuidado.
evitar sons altos. Boa. Olha, é uma coisa que eu pego de vez em quando, são pessoas que usam paredão, e dentro do carro principalmente, com perdas de 50% de audição, pessoas jovens, porque vive no som alto. Então, assim, caramba, né? O uso de fone de ouvido, é isso que eu ia perguntar. Eu não uso essas coisas, né? Então, assim, por exemplo, hoje o telefone ele já coloca o decibéis, né? Ele já ajuda a gente, mas assim, cara, é a mesma coisa que você pegar um farol de LED bem forte e ficar olhando para ele, não vai dar certo, não dá. A mesma coisa é a audição, um som muito alto, ele vai lesar. Né? Outras coisas também que a gente não falou, pessoas que são submetidas a ruídos, mas a longo prazo. Sabe aquele antigo ar-condicionado que fazia um ruído, um motor de uma máquina que você trabalha, ou usa uma furadeira, ou uma serra, e você não usa o protetor, você vai ter perda auditiva. Então, assim, são processos que você não são tão intensos os sons, mas são contínuos e lesam. Então, assim, é uma área muito vasta. Tem pessoas que dormem com fone de ouvido. E o que é que o senhor tem a dizer para essas pessoas que dormem com fone de ouvido? Não há sentido algum nisso, assim, sinceramente falando. Porque assim, é um momento que você tem que estar em paz, que você tem que desligar o cérebro, que você tem que estar limpando ali, né? Tirando aquela poluição. E o som, ele vai estimular de alguma forma. Então você tem as fases do sono, que você tem que passar, e aí aquele som que você está colocando dentro do ouvido, né? Por mais que baixo que seja, ele está lá, ele vai atrapalhar de alguma forma. Então assim, não tem sentido nisso. O nosso ambiente de dormir é um ambiente sagrado, ambiente de silêncio, ambiente com a luz muito baixa ou escura, né? Então tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque a falta do sono reparador, que é um outro tema que vamos trazer aqui. Boa. Vamos trazer esse tema. O próximo tema é falar sobre sono. Vamos falar sobre sono. Boa. E com certeza vai ceifar a vida. A longo prazo você vai viver menos, porque não dormiu bem. Muito obrigado, doutor André. Que honra tê-lo aqui. Né, para mim é uma honra, eleve muito o nível do DDI Podcast. Você que está conosco, se inscreva, compartilhe e comente. O quadro dessa semana foi sobre saúde física, em especial falando sobre ouvido, né? E aí ninguém melhor do que um médico cirurgião especialista da área, né? O renomadíssimo Dr. André Valente. Eu tenho certeza que agora você vai cuidar melhor da sua audição, né? Aí, pô, o cara assistiu um episódio desse, não cuidar da audição, mas se precisar, você vai procurar o Dr. André Valente. E onde é que encontra o Dr. André Valente? Olha, o Dr. André Valente atende em Arapiraca, na rua Monsenhor Macedo, 454. O telefone é 82-99970-3269. Vai falar com a Sandra. E se não achar nada disso, ainda tem o Instagram, André _ Valente. Tem aqui o DDI. Boa! Tem sinal de fumaça. Boa. Se quiser ir, hoje não tem como não encontrar. Boa. Então se inscreve, compartilha, comenta. Muito obrigado. Por hoje é só. Valeu!